Olá pessoal, esse aqui é mais é, na verdade é um tutorial, é uma aula mostrando um pouco de como interpretar o datasheet de um transistor e mostrando também algumas características entre alguns transistores diferentes, MOSFET, transistor voltado para áudio, TBJ e até um IGBT também, que é um transistor especial que muita gente aí não conhece, mas ele existe. É, Vamos começar aqui primeiro por um transistor bem conhecido, que é o bem conhecido mesmo, que é o 2SC 5200 ou 5200. Esse aqui é o datasheet dele, eu vou dar um zoom aqui para ficar mais claro. Ele é feito pela Fairchild Semiconductors. É, Tem alguns deles também que fala que é da Toshiba e tal, a maioria é tudo falsificado. Então, geralmente, esse aqui é a primeira página de um datasheet. Geralmente, do lado direito, e sempre do lado direito, vai ter o desenho do corpo do transistor, a identificação dos terminais e o nome do encapsulamento, que no caso, nesse caso aqui é o TO264. Esse é um dos maiores encapsulamentos de transistor que existe. Então, logo de cara, você já vê que ele é um transistor de potência. Tá numerando aqui o pino 1 como base, olhando ele de frente, o pino 2 como coletor e o pino 3 como emissor. E aqui é um transistor NPN epitaxial de silício. É um transistor TBJ no caso. As aplicações. É desenhado para saída de áudio de alta fidelidade. Então por isso que ele é tão famoso e é tão aplicado aí em áudio. Ou então em amplificadores, aplicação geral em amplificadores. Algumas características importantes dele: alta capacidade de corrente no coletor, 17 amperes, alta capacidade de dissipação de potência, 150 watts, pode trabalhar em alta frequência de até 30 MHz, alta voltagem coletor emissor com a base aberta, no caso 250 volts de coletor. E tem um SOA, que eu vou explicar logo mais o que é SOA, que é Safe Operation Area, uma ampla área de operação entre quando você cruza a tensão no coletor com a corrente no coletor. Tem uma excelente linearidade de ganho, né? No caso, tipo, quando ele está a 50 miliamperes, ele tem um ganho X, suponhamos 100. Quando ele está a 50, a 500 miliamperes, ele também fica próximo ali de 100. Quando está a 2 amperes, ele continua próximo de 100. Então isso diminui a distorção, que é o THD, distorção total harmônica e tal. E tem um complementar. Geralmente transistores de saída de áudio, como é o caso desse aqui, ele tem um complementar que casa certinho com ele, que é o par dele, que é o 2SA 1943. No caso do FJL4315 é o FJL4215. Alguns transistores parecidos com ele, que podem ser substituídos por ele, é o 2SC5242, tem 130 watts, mas está em outro encapsulamento, que é o TO3P. E algumas derivações mais fracas dele, que está em encapsulamento TO220, que é menor, que é o FJP 5200, 80 watts, e o TO220F, que é o FJPF 5200, que é de 50 watts. Essas são as taxas absolutas máximas para uma temperatura ambiente de 25 graus, uma temperatura de operação de 25 graus. Tensão base coletor, 250 volts, tensão coletor emissor, 250 volts também, geralmente é igual. A máxima tensão entre emissor e base, 5 volts. E a corrente no coletor, 17 amperes. Corrente na base máxima, 1.5 amperes. Né? Quando ele tiver com 1.5 amperes, ele vai
possibilitar uma circulação de 17 amperes no coletor. Então por isso que isso aqui não pode ultrapassar de 1.5. Se ultrapassar, em qualquer circunstância, ele vai ultrapassar também a corrente máxima no coletor, levando o dispositivo à queima. E a total dissipação em uma temperatura de 25 graus, 150 watts. Temperatura de junção. No caso, ele pode operar em menos 50 graus até mais 150 graus Celsius. Se ele ficar a menos de 50, ele não vai operar corretamente. Não queima, mas não opera corretamente. Se ele estiver acima de 150, se ele atingir essa temperatura de 150 graus Celsius, ele vai derreter a junção e vai queimar. Vai entrar em curto, no caso. Esse aqui é o ganho dele, de 55 a 110, se ele tiver a letra R, ou de 80 a 120 se ele tiver a letra O no final. É o HFE, é o beta do transistor, né? Aqui as características elétricas, voltagem de quebra, no caso o máximo de tensão do coletor, a gente já viu em cima, para uma corrente de coletor igual a 5 mA, voltagem e corrente de emissor igual a 0, 250 volts, tal, não é relevante, aqui é o ganho, voltagem de saturação do coletor emissor, 0,4, quando ele está na máxima condução, na melhor hipótese dele, ele vai estar com a voltagem de 0,4 volts entre o coletor e o emissor, então ele não vai descer a menos do que isso. A máxima tensão entre base e emissor no estado de ligado é 1 volt, mas a gente sabe muito bem que ele vai conduzir plenamente a 0,5 volts. Aqui é a frequência de banda dele, de trabalho, 200 MHz, 30 MHz. E a capacitância de saída, que é de 200 picofarad. Aqui mostra novamente os encapsulamentos disponíveis. Typical Characteristics. Aqui mostra algumas características gráficas, né? Mas a mais importante dessa, que é a que eu vou falar agora, geralmente você vai pular aqui e vai vir para essa característica aqui. A maioria, 95% dos datasheets de transistor possuem essa característica, que é o Safe Operating Area. Sempre vai ter um gráfico de X e Y, de corrente por tensão. O que eles querem dizer com isso aqui? Vamos dar um zoom aqui. O que eles querem dizer com isso aqui? Vemos que é um gráfico logarítmico, né? Então começa com 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 10 aqui. E o mesmo espaço que tem entre 1 e 10 tem entre 10 e 100 e de 100 a 1000. Então é uma escala logarítmica. Temos essas faixas pretas aqui que cruzam toda a escala. Ela liga a parte de corrente com a parte de tensão. Corrente no coletor e tensão coletor emissor. 10 mA, 100 mA, 1 A, 10 A, 100 A. Então, a gente parou aqui próximo, mais ou menos acima da metade, entre 10 e 20, que é exatamente os 17 amperes que ele conduz, certo? Então, se você quer saber até que voltagem que ele suporta 17 amperes no coletor, sem se queimar, operando no ambiente DC. Suponha o ambiente DC seria um motor, quando ele está operando com um motor, que é sempre conduzindo, ou então a melhor explicação aqui, o melhor exemplo é com uma fonte linear. Uma fonte que você faz aí linear para alimentar um rádio, uma lâmpada ou alguma coisa assim, uma fonte regulada. Então você vai seguir a linha preta, vai seguir. Assim que ela começar a baixar, que é nesse ponto aqui, você desce. Então você vai chegar aqui em 10. 10 vezes 17, no caso, daria 170. Então aqui está falando que ele pode conduzir 17 amperes com a tensão coletor emissor de 10 volts. Isso daria 170 watts.
Voltando aqui em cima nas características dele, a gente vê que passou até um pouquinho, porque a dissipação máxima é de 150 watts, então não está batendo exatamente como tinha que bater o SOA dele aqui não. A menos que isso aqui esteja em cima de 15, por exemplo. Eu não tenho certeza se essa linha está acima de 15. Se for em 15, beleza. 15 vezes 10 vai dar 150, então tá certo. Agora suponhamos que você fala, beleza, eu quero usar ela em 50 volts. Em 50 volts eu consigo quanto de corrente para que ele opere em uma região segura sem se queimar e eu fico tranquilo com ele. Obviamente que isso aqui é usando um bom dissipador para poder dissipar toda a potência que ele vai gerar. Então vamos lá, 10 volts, 20 volts, 30 volts, 40 volts, 50 volts. Você vai subir a linha de 50 volts e encontrar aqui. É exatamente nessa intersecção aqui que está a corrente. Então você vai vir aqui para a direita, seguindo a linha, e temos aqui 3 amperes. Então, em 50 volts ele pode conduzir 3 amperes. Se você multiplicar 3 vezes 50, vai dar 150. É exatamente os 150 watts máximo que ele fornece lá em cima no datasheet. Só seguindo aqui como exemplo, em 1 ampere, você vai seguir a linha de 1 ampere e ela parou aqui em 80 volts. Com 80 volts você consegue 1 ampere. Tá vendo como as coisas mudam agora? Agora ele só consegue, em 80 volts, ele só consegue dissipar 80 watts também, porque é 80 vezes 1. Em 100 volts, eles conseguem dissipar bem menos de 100 watts, porque vai dar menos, vai dar aqui em torno de 600 miliamperes. Então, o dispositivo ele trabalha melhor quando ele está com a menor tensão. Ele suporta maior corrente. Quando você tende a aumentar a tensão no coletor emissor, a corrente dele também abaixa, a potência dele também abaixa. Ele fica limitado. Aí, atrás dessas áreas aqui, atrás da área de DC Operation Area, que é essa aqui, que é a área de operação que pode ficar ligado no dissipador e funcionando direto. Tem as áreas de limite de tempo. Essa área aqui mesmo tem o limite de tempo. Então, ele pode conduzir 17 amperes também, durante 100 milissegundos em 23 volts, por exemplo. Isso aí vai gerar uma potência altíssima, uma potência de 200 e tantos watts. Só que só durante 100 miliamperes. No caso, é uma corrente pulsada. E mais ainda, ele pode conduzir muito mais. Ele pode conduzir 20 e poucos, 10, 20, 30 amperes. Ele pode conduzir 30 amperes sobre uma tensão de 23 volts, num pico de 10 milissegundos. Ele pode conduzir um pico de 30 amperes em 10 milissegundos, numa tensão de 30 volts. Lá em cima vai estar falando que ele suporta isso. Vamos verificar aqui. No caso, vai estar com o nome corrente de pico. Vamos ver se eles especificaram aqui. Não especificaram. Não especificaram nesse datasheet, mas eu vou mostrar em outro datasheet. Chama-se corrente de pico. Geralmente fica abaixo da corrente que ele consegue drenar normalmente. Então é assim que se interpreta o datasheet de um transistor bipolar comum. Todas essas características aqui, mesmo a característica DC e a característica de pulso, é para temperatura de 25 graus. E lembrando também que tem aqui a estrelinha indicando que é não ficar repetindo. Suponhamos que você está ali usando o circuito durante 15 minutos. E dentro desses 15 minutos você exigiu 20 amperes do componente em 20 volts. Ele consegue dar os 20 amperes em 20 volts durante 10 milissegundos. O que ele não consegue é ficar repetindo isso a cada 10 segundos, por exemplo, a cada 1 minuto. Ele consegue dar um pique, esperar um tempo, dar um tempo, ele reabilitar. Aí ele consegue te fornecer outro pico de corrente. Então, se você vê aí amplificadores, fontes, prometendo milagres absolutos, falando que um amplificador com apenas 2 transistores desses, funcionando suponhamos 80 mais 80, pode funcionar a 2 ohms e drenar na carga 300 watts com apenas 2 transistores. Simplesmente você vai jogar aqui no SOA, vai baixar o datasheet do transistor, jogar no SOA e verificar.
Se não aguentar, se não tiver aqui, não adianta. O cara não vai conseguir fazer milagre. A fonte dele pode ser a melhor do mundo, mas o transistor não vai aguentar porque vai exceder o limite máximo para que ele foi fabricado. Então vamos pular para o próximo transistor aqui, que eu baixei o datasheet. Verificar aqui qual é. É outro muito conhecido também, que é o 5198, 2SC5198. É um TBJ também, feito para áudio. Ó, alta tensão de coletor emissor, 140 volts. Ele tem um complementar direto, que é o 2SA1941. E ele é feito para amplificação de alta fidelidade de áudio, estágio de saída, 70 watts. Aqui já deu qual é a potência de áudio que você vai conseguir de uma maneira segura usando esse transistor aqui. Não importa se é em 2, se é em 4, se é em 8 ohms. Usando apenas 2 transistores dele, você pode conseguir aí 70 watts. Mas geralmente eles põem isso em 8 mesmo, em 8 ohms. Aí vamos para os valores máximos absolutos. Lembrando que aqui do lado tem o encapsulamento. O encapsulamento dele. Todas as medidas em milímetros, indicando quem é coletor, quem é... Fala aqui também que o coletor é ligado diretamente ao corpo dele atrás, metálico. No caso, quando você parafusa ele no dissipador, ele fica totalmente ligado ao dissipador. Então precisa de um isolador para você não cometer acidente aí, tomar choque ou colocar fogo no circuito, alguma coisa assim. Temos aqui voltagem de coletor base 140 volts, voltagem de coletor emissor 140 volts também, voltagem de emissor base 5 volts máxima, corrente de coletor 10 amperes, corrente de base 1 ampere, potência 100 watts, temperatura de junção 150 graus máximo, acima daí ele vai derreter a junção. E aqui tem até outro valor interessante, o peso, 4,5 gramas, tipicamente. Aqui as características elétricas. Vamos ver se eles vão mostrar a corrente de pico de coletor, mas parece que não vai mostrar. Não vai mostrar. O ganho, que é de 55 a 160, então praticamente ele vai ficar aí por volta de 80 a 100 o ganho. Aqui eles repetem novamente. Aqui eles mostram as mesmas características que mostraram aqui em cima, mas agora com o componente sobre teste. Tipo, eles notaram que ele tem um HFE de 55 mínimo ou de 160 máximo, com uma tensão coletor emissor de 5 volts e uma corrente de 1 ampere. Então aqui foram resultados feitos com o componente sobre teste. Frequência 30 MHz. Capacitância de coletor de saída, no caso, 170 picofarad. Aí a gente vai procurar agora o SOA dele, que é o Safe, novamente, Safe Operation Area. E a gente vai fazer a mesma coisa que fez com o outro transistor agora. Se você pegar aqui a corrente de 10 amperes e trazer até aqui e descer a curva aqui, você vai encontrar 10 volts. 10 vezes 10, 100. Então vai dar os 100 watts certinho que ele dissipa. Com 10 volts ele consegue dissipar 10 amperes. Ele consegue conduzir 10 amperes e vai dissipar 100 watts, que é a potência máxima de dissipação. Suponha que você esteja fazendo uma fonte regulada de 9 volts, por exemplo. Uma fonte regulada de 9 volts. Com um único transistor desse aí, se ele tiver uma boa dissipação, se ele tiver um bom dissipador, ou então com uma ventoinha, uma ventilação forçada, você vai conseguir 10 amperes em 9 volts regulados, usando ele aqui, porque aqui está falando que ele aceita. Essas outras curvas aqui, as que eu já expliquei, que é o tempo onde ele vai operar por apenas um limite de tempo pré-definido, que é 10 milissegundos, 1 milissegundo e 100 milissegundos. Vamos pular aqui para o próximo transistor. Eu vou deixar esse aqui para depois, porque ele é uma outra família. Eu vou continuar aqui nos TBJ, com outro transistor muito conhecido também, que é o MJ15003, o NPN e o 15004 PNP. Também é saída de áudio. Esse aqui já é bem mais especificado, todas as características dele. Essas características que o fabricante coloca no datasheet, vai depender se elas estão todas certinhas, um mostra mais que o outro, vai depender exatamente disso aqui, de quem fabricou o transistor. Alguns fabricantes são bem safadinhos mesmo, eles não colocam quase nada não, você fica praticamente perdido.
Mas outros, igual esse cara aqui, que é muito competente, é o ONU Semiconductors. Todos eles são dos Estados Unidos, são todos concorrentes, Fairchild, ONU Semiconductors, são tudo concorrentes lá. Esse aqui é muito competente nos transistores que ele fabrica e nos datasheets também. Aqui está falando que o MJL, MJ 15003 e 15004 são desenhados para alta potência de áudio. Pode ser usado também como posicionadores de cabeça de disco, no caso drivers de motor, ou então em qualquer outra aplicação linear. Pode ser fonte, qualquer outra coisa. Linear, não é chaveado, é linear. Tem uma alta área de operação segura. Ele é desenhado para gerar baixa distorção em áudio. Possui alta corrente, um ganho de corrente altíssimo. No caso, alto em comparação com outros transistores mais antigos. E é um componente livre de chumbo, com certificado da ROS livre de chumbo. Aqui tem 20 amperes, transistor de potência, tem um complementar, 140 volts, 250 watts. Esse cara aqui é poderoso. O encapsulamento é o TO204AA, ou mais antigamente chamado de TO3. Aqui mostra como ele vai vir no case dele, as configurações do coletor emissor base. Aqui temos o voltagem coletor emissor 140, voltagem base emissor máxima 5 volts, corrente máxima de coletor 20 amperes, corrente máxima de base 5 amperes, corrente máxima de emissor 25 amperes, potência máxima 250 watts. Ele pode operar até 200 amperes, 200 graus de temperatura interna, temperatura de junção, sem romper a junção dele. Descendo aqui vai ter as outras características que foram medidas com o componente operando no circuito. Tensão máxima de coletor, o ganho dele é baixa, de 25 a 150 máximo. A frequência também é baixa, é um transistor que o próprio encapsulamento dele já limita quanto a ganho e quanto a frequência. É um transistor parrudo, a gente chama de parrudo. Ele é um cara que aguenta muita coisa, mas quando se trata de velocidade não é tão veloz assim. Tem também uma alta capacitância de coletor, que é de 1 nanofarad, então já é bem alto já. Procurando o SOA dele aqui, Safe Operation Area, achamos aqui. Vemos que ele em 20 volts ele pode drenar até cerca de 15 amperes, porque 15 vezes 20 vai dar 250, né? 15 vezes 20 vai dar 250. Vamos verificar aqui, porque eu não sou bom em conta não. Não, vai dar 300, então não é 15 amperes não. É menos de 15. Em 20 volts ele vai drenar aí uns 13 amperes mais ou menos. Aqui vale para todos os outros transistores também. Tem a área de operação segura, tem tudo. Pico e tal. Então esse transistor aqui é um dos melhores transistores para saída de áudio de alta potência mesmo. Quando você quer robustez. É lógico que ele não é tão veloz igual o 2SC 5200 original. Ele não é tão veloz igual o 5198. Mas se você não exige muito, você só quer mesmo um transistor parrudo, não é nada também que o ouvido vá distinguir assim não. Então esses três transistores aí foram transistores TBJs. Agora eu vou mostrar aqui um transistor MOSFET, que é o primo do transistor TBJ. Esse transistor aqui é o transistor de efeito de campo, o outro era o transistor bipolar. Bipolar, esse aqui é o transistor de unipolar de efeito de campo, no caso. É o transistor, o famoso MOSFET que fala. A maioria deles são da International Rectifier, que é o maior fabricante do mundo desse tipo de transistor aqui. É feito sobre um processo avançado de tecnologia, taxas dinâmicas de dV e dt, depois eu vou verificar o que é isso aqui. Pode chegar a 175 graus para
já se vê aqui que ele pode operar em chaveamento. Ele chaveia rapidamente, ou seja, ele é rápido no chaveamento. É livre de avalanche, taxa de avalanche. É fácil de colocar em paralelo, no caso ele é fácil de colocar junto com outros no mesmo circuito, paralelo em paralelo. E precisa de poucos drives, de poucos componentes para drive. É fácil de você fazer um drive com ele para poder jogar a tensão para ele e ele drenar a corrente. Aqui temos o símbolo, o drain, o source e o gate. Aqui a voltagem drain source, que é de 200 volts. O RDS, que é uma das características mais importantes de um MOSFET, dependendo de onde você vai aplicar ele. Essa é uma das características mais importantes. O MOSFET, quando ele conduz totalmente, que ele está saturado, a única coisa que impede ele de ficar totalmente curto-circuitado entre o dreno e o source é justamente isso aqui, a resistência entre dreno e source. É isso aqui que vai fazer ele gerar uma temperatura. Quando você dividir a voltagem que está passando por ele, por essa resistência aqui. Você vai achar a corrente que está passando por ele e depois você vai colocar na lei de Ohm e vai verificar qual a potência que ele está dissipando. Então, quanto mais alto for a resistência drain-source, que aqui já está explícito, que é quando ele está ligado. Essa resistência aqui é quando ele está totalmente ligado, que é 0,15 ohms. Quanto mais alto for isso aqui, mais o transistor vai esquentar. Se ele for retirado de um circuito e substituído por um outro de resistência mais baixa. Então, essa é uma das características mais importantes do transistor MOSFET, já que ele é tão usado em classe D, principalmente, ou em chaveamento aí, tem que se levar em conta essa característica aqui. E a corrente de dreno, que é de 18 amperes. Aqui algumas características, falando que ele é TO220, que ele pode dissipar aproximadamente 50 watts tranquilamente. Aqui volta a repetir novamente, corrente em 25 amperes, a corrente de dreno, com uma voltagem entre gate e source de 10 volts, 18 amperes. Em 100 graus ele só consegue drenar 13 amperes. E uma corrente de pulso. Agora sim surgiu a tão esperada corrente de pulso. Essa corrente de pulso aqui é quando ele está operando no modo pulsante, no modo chaveado. Ele pode suportar até 72 amperes no coletor, no dreno dele, de corrente de pulso. E a temperatura, em temperatura de 25 graus, a potência máxima de dissipação é de 150 watts. Aqui é a voltagem máxima que você pode aplicar entre o gate e o source dele, que no caso seria o equivalente à base emissora, mais ou menos 20 volts. Temperatura de junção. E aqui a solda é a temperatura máxima que você pode usar o ferro durante 10 segundos é de 300 graus. Você só pode deixar o ferro grudado em qualquer um dos pinos dele durante 10 segundos, o ferro estando a 100 graus. Acima disso aí você já corre o risco de romper a estrutura interna do componente. Aqui são as características novamente, mas agora com o componente ligado. Tem algumas características agora que aparece que o transistor TBJ não possui e é exclusivo do transistor MOSFET e do IGBT, que eu vou mostrar logo mais. Vejam como essas características aqui são bem mais amplas do que as do transistor TBJ comum. Aqui a gente tem até aqui normal, voltagem de operação de drain source, corrente de drain, o RDS, e aqui aparece uma característica muito importante que é o Total Gate Charge. É a carga total que o gate necessita para poder conduzir, ou então que quando ele para de conduzir ele ainda continua ainda segurando uma certa carga, que é de 67 nanocoulomb. Isso é muito importante quando você está mexendo com classe D ou alguma coisa. Quanto maior for essa carga aqui, mais o transistor vai esquentar, mais você vai ter que aprimorar seu circuito e para ele funcionar melhor sem aquecer ou sem conduzir junto com o companheiro dele. E
menor será a frequência de operação dele também. Quanto maior for a carga de gate, menor será a frequência que ele poderá operar. É inversamente proporcional. Aqui temos o tempo que ele demora para ligar e desligar. Turn on delay time. É o atraso que tem entre o ligamento e o desligamento, que fica em 10 nanosegundos. Então você vê que é um dispositivo bem rápido. E temos o TR, que é o rise time, que é o tempo de subida, que é de 19 nanosegundos. E turn on delay time é o tempo que ele demora para desligar, é 23 nanosegundos. O tempo para ligar é 20 nanosegundos. O tempo de subida da onda, de uma onda quadrada nele, é de 19 nanosegundos. E o tempo de descida é de 5,5 nanosegundos. São bons resultados para esse transistor aqui. Ele também tem uma indutância interna de 4,5 nanohenries. Capacitância de entrada 1,1 nanofarad. Capacitância de saída 185 picofarad. Tudo isso aí influencia em aquecimento quando ele está chaveando, em velocidade, frequência, tudo isso aí influencia. Aqui mostra novamente alguns valores repetidos e vamos aqui para o SOA dele, que ele também, apesar de ser um transistor MOSFET, ele também tem o Safe Operating Area. Então já temos aqui, basicamente aqui é a mesma coisa do outro transistor TBJ também. Então não há tanta coisa a falar aqui não. Essa é a região DC. E essa aqui é a região limitada. Vamos pular aqui para um outro MOSFET. Esse aqui é um MOSFET de baixa tensão e altíssima corrente. Vejam só, eu vou voltar aqui para o IRF, para a página de início dele aqui, só para a gente comparar as características desse transistor MOSFET que é para 200 volts e desse aqui que é para 40 volts. Esse MOSFET IRF640 é muito usado em classe D, é muito usado para motores, para ser drive de motor, drive de lâmpada, pode ser usado em fonte, pode ser usado como inversor, pode ser usado em várias aplicações, desde que não exceda os limites máximos dele. Já esse transistor IRF1404 também pode ser um drive de motor de baixa voltagem, sempre abaixo de 15, sempre ali entre 15 e 20 volts no máximo que ele vai operar. Vejam só as características dele. Ultra low on resistance, ou seja, ele tem uma resistência de dreno source quando ele está no estado de ligado ultra baixa. Quando fala ultra é porque é muito baixo mesmo. Pode operar até 175 graus também. Tem um chaveamento rápido e é qualificado, é especialmente feito para aplicações automotivas. Exatamente. Em 98% dos casos em que você vai achar o IRF1404, vai ser em inversor, fonte DC-DC, inversora de módulos automotivos, de som de carro. Ele vai estar lá operando nos 12 volts, sendo o drive de um transformador e drenando altíssimas correntes. Geralmente funcionando ali em 25 kHz, mais ou menos. Ele drena altíssima corrente. Vejam só a espantosa corrente e ao mesmo tempo mentirosa corrente que ele drena no coletor, 202 amperes. Por que eu digo mentirosa? Porque as perninhas dele são muito fininhas, então jamais ele vai suportar uma corrente de 202 amperes, jamais. Aqui fala para que ele serve, aqui vem as características. Em 100 graus fala que ele suporta ainda 143 amperes. Só que tem um número 6 aqui aqui, ó. Tem um número 6 que mais abaixo a gente vai ver o que esse número 6 está querendo dizer aqui, aqui e aqui. Ele é um dispositivo para, olha só que coisa, corrente pulsante no coletor. No dreno, 808 amperes. Então você vê que é impossível isso aí de acontecer.
Temperatura em 25 graus de dissipação máxima, potência 333 watts. Voltagem gate source 20 volts. E aqui passa a ser as mesmas coisas as mesmas características do outro IRF lá. Aqui são as condições com ele ligado. Vamos verificar aqui só os tempos. A carga total de gate é 131 nanocoulomb. Se for comparar com o IRF aqui, vamos comparar com o IRF 640. Vamos ver quem tem maior carga, quem tem menor carga. O IRF 640 tem uma menor carga no gate. O tempo de ligar é 17 nanosegundos, o tempo de subida é 190 nanosegundos. Ele é mais lento do que o IRF 640. Ele é mais lento do que o IRF 640. A capacitância dele também é bem mais alta do que o IRF 640. Aqui está o número 6 que a gente estava procurando lá em cima. Corrente contínua calculada baseada nas máximas, na temperatura máxima de junção avaliada. Limitada pelo encapsulamento em 75 amperes. Então, basicamente, o próprio fabricante está desmentindo o que ele mesmo colocou aqui em cima. 202 amperes a capacidade do dispositivo. Mas aqui embaixo ele mesmo fala que está limitado pelo encapsulamento, que é o TO220, a 75 amperes. O que eu também acho que ele não pode chegar. Ele pode chegar num pico extremamente rápido de 75 microamperes, mas ele não chega a isso. Ele também tem o SOA dele aqui embaixo. Você pode estudar igual foi feito nos outros TBJ lá. Então vamos pular para um próximo MOSFET aqui, só como efeito, só como título de comparação. Temos um MOSFET bastante conhecido também e muito especial, que esse cara aqui é muito especial, ele é desenhado especialmente para amplificadores classe D. É o IRFB 4227TBF. Todos eles são da International Rectifier. Feito sobre avançado processo de tecnologia. Várias coisas aqui que se a gente for até ler, baixa taxa de... basicamente eles estão falando que ele tem uma baixa perda uma baixa perda em alta, quando ele tá funcionando em chaveamento rápido, no caso. Ele tem uma recuperação de energia, uma recuperação rápida para voltar a responder ao novo pulso que vai vir. Uma baixa carga, tá vendo? Aqui já está falando uma baixa carga de gate para uma resposta mais rápida. Tá vendo? Mais abaixo a gente vai ver o que isso aí quer dizer. Ele aguenta picos repetitivos de corrente sem se queimar, mesmo passando do limite máximo. Ele tem um curto tempo de subida e descida para uma alta velocidade de chaveamento. Pode operar também em 175 graus. E é feito para a classe D de 300 watts até 500 watts em meia ponte. Vendo as características dele aqui, vemos que o voltagem dentro source é 200 volts. A voltagem dentro source de avalanche, no caso aqui é quando ele vai realmente queimar, é de 240 volts típica. A resistência RDS, que é a resistência Drain Source, em 10 volts, está limitada a 19,7 miliohms. É uma baixíssima resistência, uma baixa resistência mesmo. E a corrente de pico máxima é de 130 amperes. Temperatura máxima de junção, 175 graus. Encapsulamento TO220AB. Aqui a gente vai ver qual é a corrente real dele, que é a corrente de 65 amperes. Não temos nenhuma evidência aqui, então essa é a corrente que ele suporta mesmo, que é limitada ao encapsulamento. Que a gente lembra bem que é limitado, todo encapsulamento TO220 é limitado a 75 amperes. Mais do que isso aí ele não suporta. Esse dispositivo trabalha com uma VGS também ligeiramente maior do que o IRF 640 e o IRF
1404, é 30 volts. Então ele não queima assim tão facilmente igual os outros. Corrente em 100 graus, 46 amperes. Corrente de pico, 260 amperes. Temperatura em 25 graus, a potência máxima é 330 watts. Vamos aqui para as características de velocidade dele, que é a carga total de gate, 70 nanocoulomбs. Velocidade de ligamento, 33 nanosegundos. Tempo de subida, 20 nanosegundos, bem baixo. Tempo de desligamento, 21 nanosegundos. E tempo de descida, 31 nanosegundos. E a carga aqui, capacitância de entrada, 4.6 nanofarad. Essas são as características dele. Temos também o SOA dele aqui, que pode ser estudado como título de exemplo. O próximo MOSFET aqui é um MOSFET parrudo. É um MOSFET muito famoso e muito usado nos módulos classe D brasileiro e nos outros também chineses, pelo mundo afora. Esse transistor é muito conhecido. Também é da International Rectifier. É feito para conversores DC-DC de alta frequência. Essa é a principal aplicação, mas nada impede de ser aplicado em outras formas. O VDS é 200 volts, o RDS é 23 miliohms e a corrente, novamente temos a evidência aqui, é de 94 amperes. O encapsulamento é o TO247AC. Tem uma baixa resistência entre dreno e source, que diminui as perdas por chaveamento. Temos aqui novamente repetindo as características dele e vejam só, esse até hoje foi o MOSFET que eu já achei, o transistor em geral. Esse é o transistor mais potente que eu já achei até hoje. Se eu achar outro eu vou mostrar para vocês aqui. Na verdade existe um MOSFET IRFP 4868. Eu preciso ver as características desse transistor para verificar se ele é mais potente do que esse aí. Porque até então, vamos verificar, não é mais potente, 517. Então, esse aqui continua sendo o MOSFET mais potente do mundo, que eu já vi até agora, desses MOSFET que a gente pode adquirir facilmente aí. 580 watts. Aqui as outras características todas se repetem. Vamos verificar agora só as características de velocidade. Ele tem uma carga de 180, é bem mais alto do que os outros lá. Tempo de descida, subida e desligamento dele também não é tão baixo, então ele não é um transistor tão veloz. E a capacitância dele também é bem alta de entrada, em comparação com os outros. Ele também tem o SOA dele aqui embaixo, pode ser estudado também. E o último transistor aqui é o transistor especial que muita gente não conhece, que é o famoso IGBT. Existem vários da família. Esse transistor aqui ele é o transistor mais parrudo dentre os 3 transistores que existem, que é o MOSFET, o transistor bipolar, TBJ, e esse transistor aqui. Esse aqui ele possui as melhores características que tem no MOSFET e que tem no TBJ, que é a característica de altíssima impedância de entrada e uma boa drenagem de coletor, de corrente na saída. Ele é um transistor muito parrudo mesmo. É usado quase que especificamente em fonte chaveada de alta tensão, no caso que vai funcionar ali com 380 volts no coletor dele. Vejam que ele é a mistura de um transistor TBJ com um transistor MOSFET. Ele tem um gate e tem um coletor e um emissor. Uma coisa que eu não falei também é que a maioria dos MOSFET que foi mostrado até aqui, ou praticamente todos eles possuem um diodo inversamente polarizado que serve para suprir os picos os transientes de tensão e de corrente que são gerados no chaveamento dele. Então todos eles possuem esse diodo aqui para suprir, para não deixar o componente queimar.
É para isso que serve esse diodo aqui. Quando você for testar ele com o multímetro, exatamente, o MOSFET só vai conduzir as pontas de prova quando você colocar a ponta positiva no emissor, no caso desse aqui, ou então no source do MOSFET, e a negativa no coletor, ou caso no drain do MOSFET. Ele só vai conduzir nesse sentido. Se ele conduzir em qualquer outro sentido, ele está com fuga e você já pode descartar ele que ele está com problema. Aqui vem explicando o que significa IGBT. Insulated Gate Bipolar Transistor, que é transistor bipolar de porta isolada, com Ultra Fast Soft Recovery Diode, que no caso é esse cara aqui. Esse diodo aqui ele consegue drenar um pico de corrente ou de tensão rapidamente e ficar pronto. Ele se recupera rapidamente para um próximo pico que viria logo atrás do outro para queimar o transistor. Ele é rápido. O que estão querendo dizer basicamente é isso, que ele é ultra rápido. Baixa voltagem coletor emissor, baixa perda de chaveamento, temperatura máxima. Isso aqui eu achei pouco para um transistor tão parrudo. 175 graus é pouco. 5 microsegundos de suporta de curto-circuito no SOA, no Safe Operation Area. Tem outras características aqui que não são tão interessantes assim, não são tão importantes. Aqui vem falando que é para 600 volts, então você já vê que ele é um transistor para fonte chaveada mesmo. Ele suporta 48 amperes em 100 graus. Ele é um transistor que ele suporta mais temperatura do que os outros. Ele consegue drenar mais corrente na mesma temperatura que o outro, que o MOSFET ou o TBJ drenaria menos corrente. Ele não é tão susceptível a temperaturas altas. Não é ruim para temperaturas altas. É isso que eles estão querendo dizer. A voltagem coletor emissor típica mínima é de 1.65 volts. Aqui vem o encapsulamento. E as características dele também estão todas aqui. Vocês podem dar uma olhada. Ele tem também as características de tempo de ligamento, desligamento, tem carga de gate, tem capacitância, tem tudo aqui. E tem o SOA dele aqui, que é meio diferente dos outros. Cadê? Cheguei a perder aqui, porque tem tantas características dele aqui. Deixa eu ver onde é que está o SOA dele. Eu me perdi aqui. Ah, tem mais pra cima ainda. Aqui. Esse é o SOA dele. Você pode estudar quais correntes que ele suporta, em qual tensão e tal. Então, é isso aí, pessoal. Isso aí é o que eu tinha para falar sobre como interpretar um datasheet. O datasheet é o registro de nascimento, é a certidão de nascimento, é a identidade do transistor. Então, quando você estiver fazendo algum projeto, não adianta você fazer um projeto sem verificar as características do transistor, se ele suporta, se ele não suporta, se ele é veloz para o projeto, se ele não é veloz. Então, não tem como ignorar isso aqui. Só dá para fazer um projeto, seja ele linear, drive de motor, fonte, amplificador AB, amplificador classe D, não importa. Fonte, chaveada. O transistor ele tem que obedecer essas regras básicas aqui, porque esse é o certidão do nascimento dele. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida aí que eu puder responder, é só vocês perguntarem aí embaixo. E se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, eu gostaria que você se inscrevesse. Eu ficaria muito feliz e desse um joinha aí. Porque se você se inscrever no canal, você vai ficar sabendo sempre que eu postar um novo vídeo aqui, posso estar te ajudando de alguma forma. Ok? Obrigado. Tchau, tchau.